Tinha aquela paz entrando assim, aí a angústia, foi embora. Porque na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Aleluia. E Jesus é o príncipe da paz. Aleluia. Quando Ele reina em nossos corações, irmãos, nós ficamos alegres, ainda que está doendo. Meu nome é Fernando Paulino Gomes da Costa. Nós servimos a Deus com alegria, sou lavado e remido no precioso sangue de Jesus. Ali está a minha esposa, Vera Lúcia da Costa. E nós estamos aqui hoje, meus irmãos, para servirmos a Deus junto aos irmãos. Para quem nunca nos viu, nós estamos agora em transição. Nós viemos do estado da Flórida e nós estamos, por enquanto, na casa da minha cunhada, na cidade de Astoria. E tem alguns meses que nós estamos aqui e estamos já trabalhando e Deus está encaminhando todas as coisas. O mais importante é servir a Deus com alegria. Amém, meus irmãos? Eu fico feliz porque os irmãos estão aqui firmes e fortes. Eu estava ouvindo a irmã louvar a Deus com hino, falando sobre fidelidade. E eu comecei a meditar, irmãos, e o Espírito Santo começou a me dizer que Deus, Ele procura duas classes de pessoas na terra. A primeira classe é a de verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Então, o maior anelo da nossa alma deve ser nós sermos achados por Deus, não somente num templo onde nós nos reunimos congregacionalmente para adorar o nome de Jesus, mas o anelo da nossa alma deve ser que nós sejamos achados por Deus em qualquer lugar da face da terra. Aleluia. E a segunda classe de pessoas que Deus procura são os fiéis. É que Deus, quando nos achar, nos encontre fiéis. Aleluia. Não é fácil, irmão. Servir a Deus é para quem tem posição e decidiu negar o eu, negar a si mesmo, negar as concupiscências da carne, dizer não às concupiscências dos olhos, dizer não à soberba da vida, dizer não a este mundo e ter um anelo pelo céu, de ver Jesus um dia e eternamente face a face como Ele é. Sabe quando você entra no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e rico e vivo caminho, com plena certeza de fé, com ousadia, com intrepidez, com a consciência purificada? Sabe quando você entra em adoração no santuário e daqui a pouco terra? Você tem que fazer as coisas aqui da terra, mas você fica meditando de dia e de noite na palavra para segurar aquilo ali, para não perder aquilo ali. E a Bíblia diz: guarda mesmo o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Nós vamos ter aquilo ali eternamente. Poucos falam do céu, porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. E nós estamos com o nosso coração cheio de boas novas. Aleluia. Cheios de boas notícias. A Bíblia diz que um coração sarado, um coração purificado, o rosto aformoseia. Olha o seu irmão aí. Eu não costumo fazer isso não, meu pastor, mas vê se o rosto dele está formoso. Não é? Um coração alegre aformoseia o rosto. Agora, se ele não tiver com o rosto alegre, ele pode estar como Ana, angustiado de espírito,
estava. Mas sabe o que aconteceu? Um sacerdote que naquela luta, naquele anelo de ficar ali na presença de Deus, ele não vigiou. Ele deixou a carne tomar conta e fez um juízo temerário. E disse àquela mulher: até quando, mulher? Vai estar embriagando com vinho? Ela foi humilde, porque quem está diante da presença de Deus é humilde, irmãos. Aleluia, aleluia. A humildade precede a honra, mas a altivez a queda. Ana foi humilde, ela reconheceu, não, ele falhou, ela tinha razão, ela podia falar: você está na carne, você vigia. Mas não, ela respeitou a autoridade, ela respeitou, ela reverenciou o homem de Deus, ainda que ele tivesse errado. Aleluia. Aí Deus honra ela. Glória a Deus. Quando ela fala: não, meu Senhor, a tua serva não está embriagada, senão angustiado de espírito. Aí o Espírito Santo bomba de amor no coração de Eli. Maravilhoso. Aí Eli quebranta e diz: aí agora ele vai exercer a função dele de sacerdote. Estende a mão em direção a Ana e diz: que o Deus de Israel conceda a tua petição. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz, sabe o que, irmãos? O semblante de Ana mudou na hora. Não tem quando a gente desce chorando, angustiado, e a gente sobe, pastor, sempre nas lágrimas assim, ó, e rindo. Glória a Deus. Por quê? Porque a alma lavou. Aleluia. Porque o Espírito Santo ministrou que as leves e momentâneas tribulações do presente não vão se comparar à glória que está preparada para aquele que for fiel, para aquele que adorar a Deus em espírito e em verdade, independente das circunstâncias. E é sobre isso um pouco, relacionado a isso, que nós vamos falar. Glória a Deus. Aleluia. Nós citamos aqui o vinho. Ana não estava embriagada. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Atos, que não era para os cristãos se embriagarem com vinho, aonde há contenda, mas para que eles fossem cheios do divino Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo pelo poder desta palavra que está sendo desde já ministrada nesta noite. Maravilhoso, Jesus. Vamos fazer a leitura bíblica no livro do Gênesis. Eu sou assim mesmo, viu, pastor? Deus me desengessou. Aleluia. Lembra quando Jesus chegou na porta do túmulo e falou: Lázaro, sai para fora? E Lázaro levantou e ficou parado, porque Jesus deu a ordem dada, irmãos. Ele mandou só levantar e ir para fora. Aí ele foi. Aí ele olha para as pessoas que estavam ali e fala: desatai-o e deixai-o ir. Glória a Deus. Desatar o ex-defunto é parte de discípulo, irmãos. Porque tem pessoa que é engessado. E a Bíblia diz, irmãos, que aonde há o Espírito, aí há liberdade. Aleluia. Eu sinto liberdade do Espírito aqui. Aleluia. E aonde Deus está, alguma coisa acontece. Acontece, irmãos. Porque Jesus não está no caixão aqui morto, não. Jesus ressuscitou. Bendito é o nome de Jesus. Às vezes o inimigo vem querer entristecer a igreja. Aí ele vem entrando, aí chega na porta. Aí lá na porta o diabo: bendito é o nome de Jesus. Aí ele fala: vou lá no ciclo de oração. Não é verdade? Vou entristecer os irmãos que ora, que intercede. Quer ver? Vou interceder um cara. Vou lembrar do filho dela que está na droga, ou da filha dela que está na prostituição. Algo semelhante, alguma luta com o patrão, com patroa. Aí, irmão, sangue de Jesus tem poder. Aí ele fala: vou lá para os obreiros. Eu vou lá para os obreiros, porque o obreiro não é perfeito. O obreiro não é perfeito, não é verdade? Aí ele vai no obreiro, tentar atribular o obreiro. Aí o Espírito Santo ministra na mente do obreiro assim, ó: que mesmo nós sendo infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Aleluia. Porque o seu nome é fiel. Aí o obreiro fala: bendito é o nome de Jesus. Aí ele pega a trouxa dele e vai embora, irmãos. Aí a glória de Deus
Deus desce na igreja. Já vai recebendo perdão de Deus, irmão. Já vai recebendo renovação espiritual. Já vai recebendo óleo fresco. O salmista diz, meus irmãos: unge-me com óleo fresco, dá-me a força do touro selvagem. Nós precisamos de força, de fortaleza do céu contra as hostes da maldade. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 6, muito conhecido da igreja. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Gênesis capítulo 6. Eu não sei qual é o costume da igreja, se os irmãos quiserem ficar de pé ou sentados. O importante é que seja com reverência, porque tem muitos lugares que as pessoas levantam irreverente, levantam mascando chiclete, levantam conversando. Agora tem pessoa que fica sentadinho reverente. Então o importante, irmão, não é o de pé ou sentado. O importante é reverenciar Deus, reverenciar a sua palavra. Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz assim a palavra de Deus: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Amém. Até aí, meus irmãos, tome seu assento. Os irmãos sabem, eu não vou ser presunçoso de dizer, eu vou trazer uma mensagem aqui, que essa é a mensagem da última hora. Não, os irmãos têm pastor, os irmãos devem ter aqui com certeza ensinadores, outros pregadores, os irmãos já são cristãos, já são leitores da palavra de Deus. Então, eu vou parafrasear as palavras do apóstolo Paulo: torno-vos a dizer, porque a gente tem tendência a esquecer. Então a gente vai esquecendo. Para que tem a palavra? A palavra é o guia. A gente vai esquecendo, o guia vem, ó, é por aqui. A gente vai, a tendência é pecaminosa, aí o guia vem, opa, olha aqui, o livro, a Constituição que rege o crente na face da terra. Aleluia. Porque o crente não é cidadão da terra, irmãos. Ele é cidadão do céu. Aleluia. Nós somos peregrinos aqui. Nós estamos de passagem aqui. Mas a maneira que nós conduzirmos aqui vai dizer se nós vamos chegar lá. Então, essa geração era má, era uma geração perversa. Os irmãos sabem que Deus, irmãos, Ele criou Lúcifer. Ele criou Lúcifer. Ele criou, tem uma linha que diz que existe arcanjos, outros que existe um arcanjo só, porque a palavra arcanjo não existe no plural, mas isso aí é um pormenor. É verdade que Deus criou seres celestiais terríveis, querubins, serafins, anjos afogueados, anjos mensageiros. A Bíblia diz que eles são magníficos em poder e atendem à palavra do Senhor nosso Deus. Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele criou, irmãos, os animais, Ele criou tudo pelo poder da sua palavra. Aleluia. Pelo poder da palavra, haja luz, houve luz. Ele separou a porção seca das grandes águas. Ele disse que a lua ia governar sobre a noite, o sol sobre o dia. Salmo 19 diz que sem som e sem palavra a natureza anuncia a glória de Deus. Você olha para a nuvem, irmão, cheio de neve, você tem um entendimento da palavra, aquele negócio não cai. O que resta fazer? Você olha e fala, glória a Deus. Aleluia. Você olha esse tanto de passarinho voando para lá e para cá, e ninguém vai no mercado fazer compra para eles, eles estão voando ali firme e forte. É porque Deus sustenta eles. Aleluia. E Jesus disse, sois vós menos do que um deles. Fica tranquilo, Deus vai entrar com provisão. Aleluia. Deus é Jeová Jireh, Ele está nessa causa. Ele ainda abre porta, irmãos. Ele ainda manda no endereço. Ele ainda tem aqueles que têm comunhão com Ele, que
escuta a voz dele e obedece. Aleluia. Mas na hora dele criar, Precioso Erebando Jesus. que mandava subir, né? Calabia serve, lamanco, evaciando a camanai. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Na hora dele criar o homem, irmão, ele desce. Ele desce da terra, pega do pó da terra e nós vamos passar rápido. Os irmãos já com certeza ouviram. Ele coloca a mão na coroa da sua criação pelo poder da palavra para dominar sobre ela. Porque ele disse que o homem ia dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Não é verdade? Mas Adão não vigiou. A serpente sagaz tentou a mulher, que é o vaso mais frágil, cedeu. Logo após, Adão também cedeu. Maravilhoso. Irmãos, tudo que é praga, tudo que é peste, tudo que é maldição, tudo que é enfermidade, tudo que não presta, toda malícia, toda soberba, toda exaltação, toda rebeldia, tudo que não presta, irmãos, entrou, muito obrigado, entrou na humanidade, através do pecado, através da malícia, entrou, irmãos, na humanidade, e a humanidade foi corrompida, e eles foram expulsos do jardim do Éden, onde eles tinham sido colocados. Vem a próxima geração, nós lemos aqui, a geração de Noé. A geração, nós passamos um pouquinho só para os irmãos entenderem, nós chegamos aqui até Noé, só para dar uma passada, uma introdução para a gente pegar o... Já viu lá no Rio de Janeiro, fala assim que a pessoa pega o bonde andando, aí o bonde, aqui tem isso, né? O Subway, você entra no Subway, o Subway já está no embalo, você fica até meio perdido assim, e o pessoal já está tudo dentro do Subway, está tudo acostumado já, né? Você entra e vira para cá e vira para lá, daqui a pouco desce, parece até que eu peguei o bonde andando mesmo. Então, só para a gente não pegar o bonde andando, para a gente pegar uma linha de pensamento, de entendimento, para a gente seguir junto. Maravilhoso. Não adianta eu disparar aqui, os irmãos não estão entendendo. Quem está entendendo diz amém. Amém. Glória a Deus. Mas a geração se corrompeu e era só malícia. Eu tenho uma notícia boa, irmãos, para os irmãos. Eu falei que eu estava com o coração cheio de boas novas. Aleluia. Deus sonda o seu coração. E Deus esquadrinha os seus pensamentos. Ele sabe o seu pensamento. E se essa palavra veio como consolação e edificação, é porque o seu pensamento está puro. Aleluia. Agora, se ela veio como exortação, é porque o pensamento está precisando de uma purificada. Então lá vai a receita, Filipenses 4, versículo 8. Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é respeitável, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, nisto pensai. Aleluia. O que também ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Jeová Shalom, o Deus da paz, será convosco. Mas o pensamento desse povo, irmãos, era pura malícia. Não era o pensamento seu, o pensamento de crente. Meu Deus, tem misericórdia, salva os jovens. Senhor, o que nós vamos fazer para ganhar os jovens? Pensamento de crente é assim, irmãos. Que estratégia, Senhor, nós vamos ter para ganhar as crianças, para ganhar os idosos, para ganhar as autoridades dessa cidade, desse estado, dessa nação? Nos dá estratégia, o pensamento de crente é assim. Aleluia. E Deus se agrada. Deus está sondando o seu coração, esquadrinhando o seu pensamento. Ele esquadrinha, ele chegou para os fariseus.
Aliás, os fariseus chegaram para Jesus uma vez e disseram: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Já viu crente assim, irmão, que vem com pegadinha? Ele já tem uma resposta formada, mas ele quer te fazer uma pergunta para saber o que você pensa, porque ele quer arrancar algo de você. É malícia. Jesus, conhecendo o coração deles, lhes disse: amarás o Senhor teu Deus. Mateus 22, 34. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E tem um evangelista que diz: com todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento na lei. Quando eles pensarem em dar uma resposta, Jesus de novo, porque Jesus anda armado, irmãos, até os dentes. Jesus não é igual alguns crentes que andam armado e não atira. Passa perto da macumba, sim, Jesus poder. Não, desfaz isso, Jesus. Salva esse macumbeiro que colocou esse negócio aqui. Aleluia. Toca no coração dele, que aí o centro de macumba e tudo converte também. Aleluia. Não é verdade? Aleluia. Há poder nas palavras. Aleluia. Mas tem que estar revestido de poder e de autoridade. Nós vamos falar disso. Meus irmãos, agora, na linha que nós estávamos aqui falando, oh, maravilhoso, Deus sonda os corações. Quando eles pensaram em responder, Jesus disse: e o segundo mandamento, semelhantemente ao primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando eles pensaram em responder, Jesus bomba de novo, porque Jesus tem espada na mão e ele usa, e a espada corta, e é gostoso. É gostoso porque sara, irmãos. Oh, coisa boa é receber a exortação de Jesus. Aleluia. Você se sente filho. Você fala: eu sou filho. O meu pai pode me bater. O inimigo não. O inimigo não encosta em mim. Os demônios não encostam em mim. O sangue de Jesus tem poder. Nós somos revestidos com a armadura de Deus. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temos e nos guarda. Aleluia. Agora, pai, oh, precioso Jesus. pai, quando ele quer, ele põe para dentro de casa e ó, vara. O apóstolo Paulo falou uma vez, ele escreveu uma carta para a igreja: olha, vocês querem que eu vou ter convosco com vara ou com espírito de mansidão? Olha uma carta. Aí os crentes já: meu Deus do céu, tem misericórdia, o cajado de Paulo é pesado, vai ter um azeite na ponta. Ele perguntou se quer que ele venha com mansidão ou se quer que ele venha com vara. Então vamos mandar uma prenda antes. Vamos fazer igual Esaú, quando Jacó estava, aliás, Jacó, quando Esaú ia encontrar com ele, mandou uns bois, mandou uns negócios antes para aplacar a ira. Mas, irmão, nós estamos falando aqui da geração corrompida, da geração maliciosa. Eu fui olhar no dicionário, sinônimos da palavra malícia. Irmão, sabe qual o sinônimo que mais me chamou a atenção? Diabrura. Eu não sei se o Aurélio é crente, mas ele recebeu uma inspiração de Deus, porque o que mais parece com uma pessoa maliciosa é uma atitude do diabo. Diabrura. E esse povo só pensava em pecar, irmãos. O ímpio, a pessoa que não tem Jesus, é assim. Ele amanhã, segunda-feira, de ressaca, e o inimigo já fala: toma uma para tirar a ressaca. Aí ele já toma uma. Aí na terça-feira ele firma um pouco, para de tremer. Aí na quarta ele fala: ó, não sei se meu patrão vai me pagar a segunda, porque a segunda eu trabalhei só do meio-dia para frente. Aí o patrão vai vendo que ele vai desempenhando no meio de semana, tem misericórdia, quando chega no final de semana, paga ele. Aí ele já está tudo programado. O que ele vai fazer com o dinheiro? Tanto eu vou separar um pouco para o aluguel, porque senão não dá, né? Aí o restinho eu deixo para pagar na semana que vem, que eu converso com a pessoa lá. Aí o resto é pecar. Então, maus pensamentos. As pessoas daquela geração, irmãos, só pensava coisa ruim. Agora imagina Deus descendo do trono de glória, foi lido aqui, Filipenses 2, que ele esvaziou de si mesmo. Aleluia.
E veio em forma de homem, irmãos. Oh, maravilhoso Ele Jesus. se fez carne. Ele se fez homem. Ele colocou a mão dele, irmão, santa, no pó da terra que ele criou pelo poder da sua palavra. Olha que humildade. Formou o homem, criou o homem ali, desenhou do pó da terra, soprou do fôlego de vida nas narinas. Aleluia. Fez o homem para governar, irmãos, para dominar. Fez o homem para ser cabeça e não cauda. Vai recebendo aí, Deus te chamou como cabeça e não como cauda. Deus te chamou, irmão, como guerreiro, como guerreira. Deus te deu poder e autoridade para pisar escorpiões e serpentes e toda a força do mal. Aleluia. Maravilhoso Jesus. Agora Deus olha para essa geração, só mau pensamento. Deus ia no pensamento das pessoas. Falou: vou ter que falar com um que eu achei justo aos meus olhos. Aí ele chama Noé e fala: Noé, constrói uma arca. Ditou como que era para ser construída a arca. Noé construiu a arca pregoando a justiça. Já viu o pregoeiro da justiça, irmão? Ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir. As pessoas querem ouvir mensagens triunfalistas. As pessoas querem ouvir mensagens de prosperidade e riqueza, porque prosperidade é ter a necessidade suprida. E nós que estamos aqui, que comemos e bebemos, estamos vestidos, nós somos prósperos. Aleluia. Porque o apóstolo Paulo disse na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, bem sei que é verdade, que nada trouxemos para este mundo, e nada deste mundo levaremos. Estejais, pois, contentes com o que comer e o que vestir. Alegra o teu coração. Aleluia. Se você não está jejuando e já comeu hoje, quem já comeu hoje aqui, irmão? Às vezes está jejuando ainda, não comeu, mas tem comida. Já está pensando, aquele bife acebolado. Glória a Deus, é bênção. Está vestido, e sejais contentes. Ele não falou nem com o lugar de dormir, irmãos. Maravilhoso Jesus. Porque Jesus é o maior modelo. Uma vez Jesus vira para os discípulos e diz: olha, as aves têm os seus ninhos nos céus, e as raposas os seus